Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 23 de março de 2023. Calendário bem curto, mas eu acho que a gente tem muito potencial nas entradas que vamos indicar aqui para vocês hoje. Então vamos analisar Orlando Magic, Knicks, Nets, Cleveland, Pelicans e Hornets. Sempre lembrando que a gente deixa pelo menos um jogo de análise exclusiva para o nosso grupo VIP. Caso a gente encontre algo interessante dentro dessa partida, a gente indica lá, além, é claro, de muito conteúdo extra e tips exclusivas dos jogos que a gente também está avaliando para vocês. É só chamar lá o menor preço do mercado por apenas R$ 29,90 nesse primeiro mês, mas se você quiser ficar com a gente até o final da temporada 22-23, lembrando que tem muito chão, tem playoffs, tem as finals e tem também essa reta final de temporada regular, apenas R$ 69,90, pago apenas uma vez e fica por isso mesmo. A gente vai fechar essa parceria até o final da temporada pelo menor preço do mercado, a gente cobra praticamente aí no nosso valor para ficar até o final da temporada, o que os outros grupos de tips cobram geralmente ali em uma mensalidade. Então aproveitem, chamem no WhatsApp, lembrando que ontem o nosso grupo VIP foi o que fez o nosso dia ser lucrativo, com 5 palpites que a gente enviou, o over ali em bolas de 3 do Jalen Brunson, do Desmond Bane, a gente também conseguiu um green ali no over em pontos do jogo exclusivo analisado no nosso grupo VIP Denver e Washington Wizards, e também conseguimos um green no nosso palpite em over e assistências do Luka Doncic, que bateu com tremenda tranquilidade, por isso é muito importante a gente aliar o grupo VIP aqui com o nosso canal para ser extremamente lucrativo. Meta de 200 likes no vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, a gente vem batendo com frequência a meta de 200 likes, quero agradecer vocês, mas hoje como a gente tem menos jogos vai ser uma meta mais difícil, ou será que eu desafio vocês? Vamos para 200 likes e se a gente conseguir ultrapassar, bora para 250 porque tá ajudando muito o canal a crescer, a gente tá batendo vários recordes de visualização graças ao like que vocês deixam pra gente, e isso faz com que a gente traga um trabalho ainda mais prazeroso e bem feito aqui pra vocês. Chega de enrolação, bora aqui pra Orlando Magic e New York Knicks. A gente tem o New York Knicks que jogou ontem, pode vir cansado, e apesar de ser um time under, recentemente eles vêm sendo um pouco mais over, principalmente por conta da sua defesa que não vem funcionando tão bem como antes. Mais do que isso, o seu ataque também vem jogando muito bem, além, é claro, né, da gente ter no Julius Randle e no Jalen Brunson, dois dos melhores jogadores da Conferência Leste nessa temporada. O Orlando Magic não tem nada a perder, mas isso é interessante para ti, porque a gente vai indicar, já que eles jogam dentro de casa, com apoio da torcida e de uma forma leve, solta. E apesar dos dois unders nos últimos encontros, entre eles eu acho que é um jogo que nesse momento tem um potencial para ultrapassar a nossa linha de acima de. É uma linha um pouco mais arriscada, eu sempre destaco para vocês a tip que eu considero menos segura dentro da nossa rodada, e eu diria que é essa dentro das outras duas que a gente vai passar, mas ainda assim, se você gosta do over e gosta dessa linha de acima de 221,5 pontos, que me parece bem baixa para um jogo como esse, tudo isso porque nos últimos 6 jogos dentro de casa do Orlando Magic, a gente teve uma média de 242,6 pontos totais nas suas partidas, se a gente for somar aqui nessa linha de pontos do oponente e na linha de pontos feitas por ele. Isso que eles enfrentaram algumas ótimas defesas, como o Miami Heat, como o Milwaukee Bucks também. Dentro de casa, é natural que o Orlando Magic seja um time um pouco mais over, principalmente porque a sua defesa funciona menos, mas o seu ataque funciona mais. A gente fez um filtro aqui dos últimos 10 jogos deles jogando dentro de casa, e a gente pode ver que o Orlando Magic se tornou um dos 10 melhores ataques da NBA nesse período, e defensivamente falando, eles estão entre as 10 piores defesas, ou seja, a gente tem um espaço aí, né, entre a qualidade ofensiva e defensiva que permite a gente acreditar nesse acima de. Mas a gente também precisa destacar o pace deles, que foi o 5º maior da NBA, ritmo, né, velocidade, no qual a equipe joga e finaliza suas jogadas. Dos últimos 10 jogos, dentre os mandantes, foi o 5º time mais rápido de toda a liga, o que significa que teremos muitas posses de bola para os dois lados, porque eles não vão gastar muito o relógio, mesmo que eles não estejam aí com a eficiência em dia, a gente pode acreditar sim que teremos um jogo de muitos pontos. Agora vamos falar um pouco do New York Knicks para validar ainda mais essa nossa entrada. Nos últimos 10 jogos a gente teve uma média também bem acima de 235 pontos somados nas médias de pontos sofridos e feitos nos jogos do New York Knicks. A gente teve 2 jogos com mais de 245 pontos consecutivos contra o Minnesota e contra o Miami Heat, e mais do que isso, se a gente for fazer esse mesmo filtro dos últimos 10 jogos do New York Knicks para poder entender por que eles tiveram jogos tão bem pontuados, a gente pode observar que eles foram o 7º melhor ataque da NBA, ou seja, um ataque de top 10, o que é muito interessante, e foram uma das 10 piores defesas. Então a gente está falando simplesmente de 2 times na situação que eles se encontram para essa partida, 2 ataques excelentes, 2 defesas muito ruins e pelo menos um time com pace alto, o que significa que eles vão finalizar a jogada deles e devolver rápido para o New York Knicks tentar
pontuar. Isso é muito positivo para a nossa entrada de hoje, sem contar que recentemente essas duas equipes sofreram muitas bolas de 3. Estamos falando do New York Knicks e do Orlando Magic, que são top 6 times que mais sofrem bolas de 3 por partida em toda a NBA, o que facilita também que esse over seja possível. Beleza? Então nosso palpite é acima de 221 pontos, 5 pontos totais no jogo entre Magic e Knicks. Lembrando que é uma tip, né, que se for bater, deve bater um pouquinho mais apertada ali. Dá pra tentar pegar uma linha um pouco menor pagando a mesma coisa ali no ao vivo, mas ainda assim é o que a gente mais recomenda para essa partida. E agora vamos de Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, mais um jogo entre essas duas equipes que já aconteceu há menos de uma semana e teve vitória do Cleveland. Dessa vez a gente tem os Cavs confirmados com seus principais jogadores e o New York Knicks também, apenas somente sem o Ben Simmons. O Cleveland Cavaliers, de acordo com a tabela, é um time que vai se beneficiar se eles começarem a vencer com frequência e quem sabe ultrapassarem o Philadelphia 76ers, justamente porque eles pegariam no eventual playoff, pelo menos em teoria, até o momento, o próprio Brooklyn Nets, o que significa que eles querem fugir do New York Knicks porque de fato os Nets, sem Kevin Durant e sem Kyrie Irving, é um time mais fraco e mais acessível também para você passar de uma primeira rodada. Porém, tá complicado a gente trabalhar com vitorioso na NBA recentemente. Alguns times às vezes entram levando menos a sério do que a gente esperava, descansando seus principais jogadores, até porque os playoffs vêm aí. Em teoria esses times não vão perder a vaga deles pelo menos uma pós-temporada e consequentemente às vezes não vale o risco você colocar seus principais jogadores para entrarem divididas, para defender de uma forma intensa e para fazer infiltrações mais agressivas. Então muito cuidado com essa parte de pontuação. Então a gente vai investir em um jogador. Mas antes da gente passar a nossa indicação em jogador, o pessoal já deixou o like nesse vídeo. 200 likes é a nossa meta, é só clicar no botão de joinha. E também conheçam aqui embaixo, link na descrição, o nosso parceiro do Artbet, o grupo de tips free, exatamente gratuito, que você pode clicar aqui embaixo, conferir algumas entradas que eles indicam e mais do que isso. Se interessarem pelo conteúdo que tá lá, pelas análises que eles fazem, pelos resultados e também pelas múltiplas que eles indicam para vocês, volta e meia lá no grupo free, vocês vão ter acesso ao grupo pago também. É só clicar também no link aqui na descrição que, caso vocês gostem e tenham interesse, vocês vão estar ajudando o nosso canal, vão conhecer a do Artbet e mais do que isso, vão ter mais uma opinião para vocês serem bem lucrativos. Lembrando, eles têm grupo pago de tips comuns no ao vivo e também de tips ali, né, de múltiplas. Dê uma conferida aqui em alguns resultados deles e link na descrição. Bora aqui então para o nosso palpite, que vai ser ao menos 10 rebotes do Jarrett Allen. Ao menos 10 rebotes do Jarrett Allen, pagando também em torno de 1,50. É a linha mínima que a gente gosta de indicar aqui para vocês e que a gente acredita que tem muito potencial, né? A gente vai aqui na linha de Marcos, rebotes, vamos colocar aqui a linha de 10 é acreditado pelo menos 10 rebotes do Jarrett Allen, jogador do Cleveland Cavaliers. Por que a gente acredita nisso? Bom, nos últimos 10 jogos o Brooklyn Nets encarou esses times, né? O Cleveland, Denver 2 vezes, Oklahoma, Sacramento, Minnesota Timberwolves e Milwaukee Bucks. Vou ignorar aqui o Houston Rockets, os Hornets e também o Boston e também o OKC, porque são times ali que não tem grandes reboteiros e a gente não tem como usar de referência. Se a gente for pegar o Jarrett Allen, último confronto, 14 rebotes, isso que ele estava voltando de lesão. Se a gente for pegar o confronto contra o Sacramento Kings, 21 rebotes para o Domantas Sabonis. A gente também teve o Jokic com 20 e 17 rebotes nesse recorte, além do Rudy Gobert, que recentemente vem sendo bem regular na sua questão de rebotes exatamente, mas é um jogador que a gente sabe que domina esse quesito com 13 rebotes. Por fim, Giannis Antetokounmpo com 15 e apenas 28 minutos de quadra. Em resumo, todos os últimos grandes reboteiros que o Brooklyn Nets encarou conseguiram ultrapassar essa marca dos 10 pontos e alguns deles com tremenda facilidade, como o Sabonis e também ali o Nikola Jokic 2 vezes, o que significa que a gente tem margem para poder conseguir e algumas evidências de que isso é possível. Mas bora também trabalhar com os números, é isso que a gente faz aqui no Cesta de Trade para poder avaliar a nossa entrada. O Brooklyn Nets é o time com o pior percentual de recuperação de rebotes em toda a NBA e talvez a gente esteja sendo um pouquinho injusto porque eles mudaram completamente o seu time depois da saída de Kevin Durant e Kyrie Irving. Então vamos fazer um recorte mais recente. Depois que essas mudanças aconteceram pós All-Star Game, eles continuaram entre as piores recuperação de rebote da NBA. Os Cavs também não foram tão bem nesse quesito, mas ainda assim o rebote ofensivo do Brooklyn Nets é o segundo pior, o que significa que eles não vão atrapalhar tanto assim o Jarrett Allen na hora de recuperar os seus rebotes, principalmente porque o Nicholas Claxton é um jogador ali que fisicamente não é tão dominante para poder afastar jogadores como o Allen e o Evan Mobley ali da região do garrafão para recuperar os rebotes. Ele não tem um box out ali tão forte, porque de fato ele é um jogador mais esguicho, assim, né, um pouquinho mais magro, além de ser um ótimo reboteiro, não vou negar isso, também é um bom nome para vocês ficarem de olho, sim. Mas a gente vai aqui de pelo menos 10 rebotes do Jarrett Allen, esse é o nosso palpite para hoje. No jogo entre Cleveland Cavaliers
e Brooklyn Nets. E outra coisa interessante também da gente destacar, né, aqui no Fantasy Pros, que é quando a gente faz a comparação de defesa contra jogadores de determinada posição. Eles são o segundo time que mais cede rebotes ali para jogadores da posição de center. E outra coisa interessante da gente destacar, eles não são um time assim que cede tantos rebotes para jogadores da posição de power forward, que seria a posição do Evan Mobley, que puxaria algumas linhas ali, alguns rebotes do Jarrett Allen. Então a tendência é que elas fiquem concentradas mais nele também, beleza? Bora aqui partir para o nosso último palpite, New Orleans Pelicans e Charlotte Hornets aqui. Um palpite em que eu vou me aproveitar muito mais da situação que o mercado apresenta pra gente, das linhas que o mercado nos oferece, do que necessariamente pelas questões técnicas e táticas dessas franquias. Mas antes da gente indicar pra vocês qualquer coisa, só lembrando que esse vídeo, esses palpites gratuitos que a gente traz aqui pra vocês, são um oferecimento das Lendas Bet, né, a casa de aposta que apoia o nosso projeto e mais do que isso, o basquete, os apostadores de NBA também, de NBB, de Eurobasket, todos os esportes, todas as ligas, né, que envolvem ali a bola laranja, mas acima de tudo trazendo odds, linhas exclusivas e mais do que isso, a possibilidade de você experimentar a plataforma deles, fazendo depósitos com valores baixos, saques por valores mínimos e também entradas por valores muito abaixo do mercado. Com isso, vocês podem experimentar, ver se vale a pena, ver se gostam e tenho certeza que vocês vão gostar e se tornarem uma lenda das apostas esportivas. Link na descrição do Lendas Bet, beleza? Então, New Orleans Pelicans e Charlotte Hornets, a gente vai trabalhar com um under e lá no final do vídeo a gente vai dar uma dica aqui pra vocês que, hoje pode valer ouro. Beleza? Então nosso palpite é abaixo de 231.5 pontos totais no jogo entre Pelicans e Charlotte Hornets. Repetindo, abaixo de 231.5 pontos totais no jogo entre Pelicans e Charlotte Hornets. Por que a gente acredita que isso vai acontecer? Os últimos 10 jogos, quando a gente vai à média, né, de pontos sofridos e feitos do New Orleans Pelicans, a gente tem uma média aqui, né, de menos de 225 pontos somados, né, e médios das partidas nos quais eles estiveram envolvidos. Se a gente for pegar os últimos 3 jogos que eles fizeram contra o Houston Rockets 2 vezes e contra também o San Antonio Spurs, são equipes ali com características mais semelhantes ao Charlotte Hornets, né, baixa qualidade técnica, volta e meia implementa uma velocidade alta no ritmo da partida, pouca bola de 3 e acima de tudo uma defesa terrível. A gente está falando de uma média de 217.7 pontos totais nessas partidas do qual os Pelicans estiveram envolvidos, o que é muito abaixo da linha de hoje. Mas se a defesa do Charlotte Hornets é tão ruim, por que a gente está confiando nela? Primeiramente, ela é ruim? Mas ela melhorou. Sofreram 111.5 pontos nos últimos 10 jogos, mas fizeram apenas 102.8, média de 214.3 pontos médios das partidas do qual eles estiveram envolvidos, ou seja, tudo abaixo daquilo que a gente busca. Desde a saída do LaMelo Ball eles pioraram muito ofensivamente, mas também pioraram muito na sua questão defensiva. Se a gente for olhar, o Charlotte Hornets foi o pior ataque dos últimos 10 jogos, enquanto que o New Orleans Pelicans também não foi grande coisa não, apenas o 19º melhor, o que significa que estão muito perto ali do top 10 de piores do que dos 10 melhores. Defensivamente, os dois times foram bem. A gente tá falando aqui de New Orleans Pelicans, que foi a 7ª melhor defesa desse período, e um Charlotte Hornets que também esteve no top 10 em eficiência defensiva. Quando a gente fala de ritmo, a gente também tá falando de dois times que não jogaram basquete tão rápido. No caso dos Pelicans, o 8º ritmo mais lento de toda a NBA, enquanto que o Charlotte Hornets também foi um time ali de meio de tabela em relação a ritmo, o que significa que podemos ter poucas posses de bola por minuto, pouca qualidade nessas posses e duas defesas que estão em dia, que por mais que não sejam geniais, foram muito bem e vão encarar um adversário que não é tão perigoso no lado ofensivo assim. Outra coisa que a gente também pode destacar e que motiva esse nosso under é a questão das bolas de 3 dessas duas franquias, que não vem sendo grande coisa não. Vamos fazer um recorte aqui pós All-Star Game, que é um recorte que eu considero mais justo para poder avaliar essas equipes depois das trocas que foram feitas, e a gente está falando de um Hornets que foi o segundo time com menos bola de 3 por jogo e de um Pelicans que foi o 8º time com menos bola de 3 por jogo. Em relação à eficiência, os Hornets foi o 3º pior time da NBA e os Pelicans o 17º, ou seja, dois times na metade de baixo da tabela pós All-Star Game em eficiência nas bolas de 3. Então eu acredito sim nesse abaixo de 231.5 pontos totais no jogo entre Pelicans e Hornets. Então nossos palpites são acima de 221.5 pontos no jogo entre Magic e Knicks, pelo menos 10 rebotes do Jarrett Allen no jogo entre Nets e Cleveland, e abaixo de 231.5 pontos no jogo entre Pelicans e Hornets. Clippers e Thunder vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP, lembrando que também tem palpites exclusivos e aquela dica de ouro que eu vou dar para vocês. Em uma rodada curta como essa, em que você vai poder ter atenção nos jogos e ficar de olho no possível cash out, é muito importante, né, que vocês selecionem a entrada, caso concordem com a gente,
daquele mercado que você mais gosta. Você gosta de jogador? Vai no over em rebotes ali, né, do Jarrett Allen. Gosta do under? Vai no jogo do Pelicans e Hornets. Gosta do over? Vai no jogo do Magic e Knicks. Lembrando que nos próximos dias teremos rodadas mais cheias com mais opções para trabalhar. Mas é extremamente importante que a gente tenha muito cuidado hoje e selecione apenas aqueles mercados que a gente está mais acostumado, mais gosta, também para cuidar do nosso psicológico e para a gente poder ter uma interpretação mais precisa do momento certo de entrar, de sair, de fazer um cash out com lucro ou então com prejuízo mínimo. Beleza? Pessoal, já deixou seu like para poder ajudar a gente? 200 likes vai ajudar muito. Se inscreve no canal se não é inscrito e ó, o nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, e os nossos parceiros, links na descrição. Cliquem lá, deem uma conferida, apoiem o canal e se discordou de tudo que a gente falou hoje, comentem também, com números, estatísticas, para a gente melhorar as nossas tips diárias aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência e falou!